Programa Café Corporativo, um oferecimento Polix, sistemas de segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Éticas, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Maria Lavadeira, um jeito diferente de cuidar da sua roupa. Piovesan Center Fecha, esquadrias e ferragens desde 1974. Café Corporativo, aqui no canal 25, hoje com o Dr. Adelmo Emerenciano, falando a respeito do direito societário. Seja bem-vindo, Dr. Adelmo. Obrigado, Aguinaldo. Obrigado pelo convite para participar aqui do Café Corporativo. Eu sei da sua grande audiência, então fico muito satisfeito de poder contribuir e conversarmos a respeito. E mais uma vez a família Emerenciano aqui contribuindo com conhecimento aqui com o Café Corporativo, mais uma vez. Temos uma família já grande dentro dessa área jurídica. E longeva, né? Porque é uma família que tem muitos anos várias gerações já no direito. Exato. Muito bom. O doutor Adelmo Emerenciano é advogado, professor, mestre e doutor em Direito pela PUC São Paulo, sócio fundador do Emerenciano Baggio e Associados Advogados, que é um escritório com mais de 36 anos de contínua atuação nas diversas áreas do direito empresarial e está presente em São Paulo, em Campinas e em Brasília. Doutor Adelmo, o direito, quando se fala em direito societário, dá uma ampla para mim. O que significa direito societário? Bom, Aguinaldo, a maior parte das empresas brasileiras são empresas pequenas e médias empresas. Todas elas têm lá, desde a sua fundação, o seu regime de organização para que possa funcionar essa empresa. Então, o direito societário, ele estabelece as regras de funcionamento da sociedade e as regras nas relações entre os sócios. Então, basicamente, o direito societário é essa inter-relação das obrigações da sociedade, as obrigações dos sócios e as obrigações entre os sócios. Então, é um tema bastante importante dentro do direito empresarial, que aí envolve vários ramos do direito. Mas nós concentramos parte dessas questões, que envolve desde a formação da sociedade até o fim da sociedade, seja porque o sócio decide encerrar, seja pela falência, tudo isso está dentro desse campo afetando o direito societário, que são as relações entre os sócios e a relação da sociedade com os sócios também. Tudo começa por um contrato, né? Tudo começa por um contrato. Eu fico imaginando isso, porque eu vejo que muitos dos problemas que fatalmente virão ao longo de uma vida empreendedora entre sócios, ele poderia ou deveria ter sido previsto num estatuto inicial, num contrato inicial. Faz sentido? Então, Aguinaldo, esse é um dos grandes problemas. Quando vai se fundar uma empresa, o primeiro ato societário é exatamente este, é você fazer lá o chamado contrato social, se for uma limitada, ou fazer o estatuto, se for uma sociedade anônima. No Brasil, há uma grande despreocupação com essa questão. Pede-se normalmente ao contador, faz um contrato padrão, embora a empresa pode ser fabricante de chocolate, de embreagem, fabricante de tecnologia, faz um contrato padrão, que não diz quase nada do que vai acontecer. Na verdade, o contrato social vai reger a vida da sociedade, vai reger as obrigações e os limites do que a sociedade poderá assumir de responsabilidades perante terceiros e também irá reger toda a relação dos sócios, desde a fundação, a vida da sociedade e até o término da sociedade, seja por extinção da empresa, seja em virtude de saídas de sócios ou entradas de novos sócios. E quando nós estamos falando desse contrato, as pessoas elas pensam, poxa, mas eu estou fazendo sociedade com o meu irmão, estou fazendo sociedade com a minha mulher, com o meu marido, né? No caso, se for a mulher com o marido, não vai ter problema. Estamos entre famílias ou entre amigos, mas as coisas mudam ao longo do tempo, né? Mudam muito, mudam bastante e, aliás, é exatamente esse é o erro que eu chamo assim, é o gênesis do erro, é o erro inaugural que acontece normalmente numa sociedade. O que ocorre é que no momento em que se vai fazer a sociedade, há um clima de motivação, de que tudo vai dar certo, que as coisas serão tranquilas, que não haverá problema algum e não há necessidade de ficar discutindo essas coisas consideradas desagradáveis. E é uma cultura muito brasileira isso.
de não querer tratar de coisas ruins quando vai se tratar da sociedade. Acontece que um contrato social, assim como outros contratos, se você for ao banco, por exemplo, interrompendo aqui essa ideia, mas se você for ao banco, lá você tem o valor do empréstimo, você tem os juros, mas também tem o que acontece se você não pagar, o que acontece se você atrasar, o que acontece se você for à falência. Se a moeda mudar. Se a moeda mudar, o reajuste, o que acontece com o avalista, com o fiador, né? Se tiver lá um título de crédito garantindo, há uma especificação de quanto é o seu limite de crédito, e tudo isso é conversado. E as pessoas vão ao banco e não acham ruim que isso esteja lá. Mas no contrato social não se discute isso. E aí é que surge o problema maior, que é típico da cultura brasileira. Não discutir coisas ruins. Você sabe, Aguinaldo, uma coisa interessante, eu estudei nos Estados Unidos e uma coisa que faz parte da cultura é que você começa um contrato discutindo as coisas ruins. E se não der certo, como é que a gente termina? Essa é a regra. Porque se quando der errado, quando a gente quiser terminar, nós não nos entendemos de como vai ser, nem começa essa viagem. Se você não sabe que horas você vai parar, é melhor que você nem entre não pegue esse avião, se você não sabe o que vai acontecer no momento do pouso e onde ele vai pousar. Esta é uma dificuldade muito grande. Então, na abertura da empresa, é o momento ideal para discutir essas coisas, porque no meio depois da emoção, no meio da confusão, no meio das dificuldades, você não vai ter serenidade e haverá ganhos e perdas em cada decisão. Quando você começa, não tem ganho nem perda. Mas você pode até desistir de ter aquela pessoa como sócio se você entender que não vai dar certo. Assim como um casamento, né, doutor? Porque se casa para a vida toda, mas é impossível saber o que vai acontecer daqui a alguns anos. Então, da mesma forma que uma pessoa ela não é condenada civilmente a ficar num casamento para o resto da vida que é desagradável, entendo que a sociedade também não. Porém, existem responsabilidades, é isso? Existem responsabilidades e outra coisa, tem sociedades que algumas empresas fazem com prazo determinado. Ou seja, a sociedade vai acabar daqui 5 anos, daqui 10 anos, e aí nós vamos ver se nós vamos continuar ou não, mas tem um prazo para ela terminar, porque também isso dá um horizonte de pressa sobre resultados, e se você quer, e tem uma porta de saída já desenhada, como é que essa coisa termina. Então, a maneira como termina a sociedade é um dos temas mais importantes que tem dentro do direito societário, porque é nisto que surge a maior parte das dificuldades. Por exemplo, falece, qual é o valor que você tem que pagar da sociedade? Não é o capital social, é o valor da empresa. E você tem dinheiro para pagar a projeção de 5, 6, 10 anos de lucro para a família do falecido? E os filhos do falecido vão trabalhar com você? Eles podem entrar? Às vezes você quer trabalhar com a esposa dele, com o filho dele e vice-versa. Quer a sócia trabalhar com o marido da amiga que era sócia dele? Quer trabalhar com o filho dele? Como é que fica essa questão da entrada dos novos sócios? Eventualmente eu não quero, né? Normalmente não são pessoas que viveram a mesma trajetória, não têm a mesma relação de confiança, às vezes não têm a mesma experiência e não têm o que contribuir também. Então, este é um problema. Outro problema é o valor para pagar. Apura-se a sociedade, qual é o valor para pagar? Normalmente se coloca lá um valor no capital social, normalmente simbólico, 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais, mas a empresa depois de 10 anos vale muito mais do que isso. E você, que é o sócio que ficou, tem dinheiro para pagar os próximos 5 anos de lucro dessa sociedade? E o passivo, né? E se tiver dívida, como é que vai ficar? Vai ficar só para o sócio que ficou e a família não participa desse saldo negativo? O que é que vai acontecer, por exemplo, se um sócio fica doente e não pode mais contribuir com a sociedade? Doutor, essa questão dos filhos e da família é um tema que eu quero tocar. A gente vai só fazer um intervalo antes, porque no segundo bloco eu quero falar sobre família. Enquanto isso, a gente vai ver a dica de segurança do Grupo Ethics. Hoje quem vem? Vem o Valdemar Pellegrino, vem a Vitória. Quem traz essa dica para a gente? Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é o golpe do CNPJ em sites de compras. O site parece verdadeiro, mas é uma armadilha.
O golpe do CNPJ falso está cada vez mais comum na internet. Criminosos usam dados reais das empresas confiáveis para criar sites falsos de e-commerce, com aparência profissional e preços atrativos. A vítima acredita estar comprando realmente uma loja legítima, mas na verdade está caindo em uma fraude, e aqui vão algumas dicas para a sua proteção. Verifique o CNPJ no site da Receita Federal, bastando para isso acessar www.gov.br/Receita Federal e confirmar se o CNPJ é verdadeiro e se está vinculado ao site onde você pretende comprar. Normalmente, tais sites têm nomes bastante similares com os verdadeiros, com algumas pequenas distorções quase imperceptíveis. Desconfie sempre de preços muito baixos do mercado e de digitação de dados em excesso que nada tem a ver com a referida compra. Compre apenas por canais verificados e oficiais, sempre desconfiando de promoções milagrosas. Atenção especial em sites em nomes parecidos com marcas conhecidas e domínios suspeitos. Atenção ao boleto bancário, validando os dados do beneficiário com a empresa antes de pagar. Golpistas frequentemente falsificam boletos para desviar o dinheiro da compra. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje falando com o Dr. Adelmo Emerenciano, e no primeiro bloco a gente começou a falar sobre essa questão familiar, principalmente em empresas familiares. É muito comum que o sócio queira trazer seu filho, um sobrinho, às vezes o marido, a esposa, enfim, existe uma maneira da gente colocar uma regra para isso também, doutor? Excluindo previamente alguém, não. Mas você pode estabelecer, por exemplo, que não devem entrar familiares, que se a sociedade, por exemplo, no caso de falecimento, não vai entrar herdeiros, porque você ficou sócio do seu amigo, do seu parente ou de um investidor. Você conhece os filhos dele, eles são capacitados igualmente, faz sentido que essa pessoa entre só por laço sanguíneo? Então, esta questão é uma questão importantíssima que precisa ser estabelecida previamente para que não haja mágoas. E se gaste bastante tempo discutindo isso, se poderá ou não ter entrada, e se tiver, quais são os critérios. Normalmente, os filhos não têm o mesmo perfil do pai, é claro que existem exceções, ou da mãe. Às vezes eles têm até mais competência, mais estudo, mas às vezes não tem aquela experiência real, do mundo real, que levou esses dois sócios, duas sócias, a unirem seus esforços. E até, às vezes, esse garoto, essa garota, começando muito cedo na empresa, pode ser bom, mas isso não quer dizer que não vai haver problema lá na frente também com um eventual falecimento, né? Há um problema em relação a você não escolher esse sócio, porque você não sabe quem é ele entra quase que no piloto automático, às vezes, em virtude do tipo de cláusula que você tem no contrato, sem contribuir com o capital, porque ele está recebendo essas cotas e entrando, ou seja, a sensação de risco do negócio já é diferente, e muitas vezes também pretende fazer mudanças que, ao ver do sócio que está já há muito tempo na sociedade, aquilo não faz sentido e isso começa a fazer grande desgaste. Também precisa considerar as proporções de capital, porque às vezes a saída de um sócio majoritário tem um tipo de impacto na sociedade e a saída de um sócio minoritário tem outro tipo de impacto. O sócio trabalhador, o sócio investidor, tem também... Tem sócios que nem participam do dia a dia da sociedade, são somente investidores. Mas esses são os mais exigentes, inclusive, né? Independente de quem esteja na sociedade, ele quer o retorno do investimento dele. E isso traz uma dificuldade muito grande, porque você tem um sócio que é muito criticado. Porque a partir do momento que a sociedade começa a ir bem,
A sensação é de que você está trabalhando para pagar uma pessoa que não faz nada. Mas não é ele quem faz. É o capital dele que está fazendo. Que está fazendo, exatamente. Né? E o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes o sócio, o trabalhador, ele pensa que o investidor não trabalha, mas o sócio, o investidor, também pensa, poxa, esse meu sócio não investiu no negócio, né? Mas ele está investindo em forma de trabalho, né? Então tem que ser ponderado isso para que cada coisa tenha o seu valor no final das contas. Tem que ponderar e ter regras no contrato a respeito disso. Né? Você vai pagar juros sobre o capital, você vai distribuir lucro todo ano, que proporção do lucro, você vai reinvestir, qual é o critério para reinvestir, qual é o quórum para tomar essa decisão, você vai comprar ativos, qual é o grau de endividamento que uma sociedade pode ter. Para o sócio investidor isso é muito importante, porque se você tem um sócio muito otimista que tudo vai dar certo, ele pode tomar dívidas que vão ficar para os dois sócios. Então, essas regras têm que estar estabelecidas também previamente no contrato. No meio da confusão, dificilmente será possível discutir esse tipo de regra. Qual é a responsabilidade dos sócios? Por exemplo, o sócio casado, o cônjuge, assume responsabilidade solidária? Olha, teve uma modificação de entendimento muito recente, é importante você tocar nesse assunto. A princípio, nas sociedades anônimas ou na sociedade limitada, a responsabilidade é o valor do capital social. Então, se alguém vai fazer negócio com uma microempresa que tem um capital de 30 mil reais, ele sabe que o máximo que ele vai conseguir é o valor do capital, os ativos que estão ali a partir daqueles 30 mil reais. Se ele tem R$1 milhão, R$1 milhão. É isso que significa o capital social e quem vende para essa pessoa sabe que está limitado aquele valor que está estabelecido no contrato. Por isso é muito importante que o capital não seja simbólico, porque é isso que você, no momento de dissolução da sociedade, praticamente é o que você tem como garantia para você receber. Agora, o problema surge quando, por um ato de má gestão, por exemplo, mistura de patrimônio, a pessoa coloca despesas da empresa, da pessoa física dentro da empresa, deixa de pagar impostos, desvia vendas sem nota ou, eventualmente, fornece para uma terceira parte, que é uma empresa que também é da família, às vezes retira lucros que não pode, ou transfere bens da sociedade para as pessoas físicas, ou começa a se endividar e aí resolve tirar algumas coisas da empresa, e aí acontece uma coisa muito grave. Quando ocorre essa chamada confusão patrimonial, que é misturar o patrimônio do sócio com a pessoa física, a responsabilidade da empresa vai para a física. E aí, o que é que vai de patrimônio? Quem misturou isso antes foi o sócio, né? Quem Ele mistura no dia a dia dos negócios. Nós temos um cliente, por exemplo, que pagaram algumas faturas lá, pediu para a secretária pagar umas faturas, posteriormente ele vendeu a empresa foi à falência, posteriormente na mão do novo dono, e por causa dessas faturas que era para pagar coisas da casa, coisas de reforma da casa, entendeu que ele misturou o patrimônio. Ele tem hoje 100 milhões de reais bloqueados na justiça, 100% do patrimônio da família, inclusive os imóveis pessoais, todos bloqueados por causa de umas faturas que não chegam a 200 mil reais. Do cônjuge também? Bom, a situação do cônjuge ficou um pouco mais complicada. Vamos relembrar uma coisa aqui. Se você está casado em regime de comunhão parcial de bens, que é o mais comum aqui no Brasil, tem-se a ideia de que a responsabilidade vai ficar só na metade do sócio que é sócio, ali diretamente na sociedade, que a esposa não tem nada a ver com isso. O que mudou recentemente? Mudou, principalmente nesse ano, isso ficou mais evidente, que a responsabilidade é dos dois, porque a divisão não está acontecendo, o patrimônio é comum. Então, se o seu marido tem uma empresa e as coisas não irem bem, vai o patrimônio familiar inteiro, não vai só metade do patrimônio, como vinha acontecendo até hoje. Vai o patrimônio inteirinho. Se você é casado, sua mulher tem lá uma empresa e eventualmente dá alguma coisa errada, vai o patrimônio inteiro. Vai o seu, vai o dela, vai de todo mundo. Vocês podem ficar literalmente zerados de patrimônio. Então não existe, olha, é metade só. Isso acabou. A interpretação atual no Superior Tribunal de Justiça é que todo o patrimônio da pessoa casada responde. Então, se você é casada e você tem um marido que tem um negócio que não está indo bem, é importante que você fique atento. É importante que você comece a consultar especialistas de como o seu patrimônio poderá ser afetado integralmente. Muito bom, doutor. Vamos fazer mais um intervalinho? Claro. E a gente volta já já com mais cafeína.
Na correria do dia a dia, praticidade é tudo. E aqui na Maria Lavadeira e Maria Express, você escolhe a melhor forma de cuidar das suas roupas. Prefere autonomia, rapidez e economia? Com o autoatendimento da Maria Express, você lava e seca suas roupas em até 75 minutos, de forma fácil e prática. Agora, se quiser conforto total, a Maria Lavadeira cuida de tudo para você. Buscamos, lavamos, entregamos e garantimos a qualidade que você já conhece. Maria Lavadeira e Maria Express. Um jeito diferente de cuidar da sua roupa. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Mais cafeína no nosso café corporativo de hoje com o Dr. Adelmo Emerenciano, falando a respeito de direito societário. E, doutor, acho que o tema mais tenso de uma sociedade é quando vem a acontecer o falecimento inesperado de um sócio. Inesperado porque, às vezes, ele é jovem, ele está ainda no auge da carreira, fundamental para o desenvolvimento da empresa, e, de repente, ele vem a falecer. Como que se age nesse momento? Bom, é nesse momento que vai desengavetar o contrato para saber o que foi combinado. E normalmente o que foi combinado? Nada. E aí há um grande problema. Qual é o grande problema? Qual é o valor da sociedade que tem que ser pago para a família desse que faleceu? Este é um problema gravíssimo, porque a maior parte das famílias não sabem que o valor não vai ser dividir o valor do contrato. É 100 mil reais, ele tinha 50%, é 50 mil. Não, você vai avaliar os lucros futuros dessa sociedade e vai ter que pagar conforme o contrato. Às vezes pagar à vista, às vezes pagar em 60 dias, pagar em 90 dias. Mas se você tem uma empresa com um valor representativo, você vai ter dinheiro imediato. O sócio sobrevivente, ele terá dinheiro para pagar os próximos 5 anos de lucro do sócio que faleceu? Existe Normalmente uma regra não tem. prevista, né? Este é o outro problema. Eu vi pouquíssimas vezes, em tantos anos de profissão, estabelecer a regra de avaliação dos haveres. Só se diz que vai ser levantado um balanço especial e será pago em 60 dias. Muito bem, a empresa estava indo bem, tinha um capital lá de R$1 milhão, então a empresa estava indo bem, faturando lá 30 milhões, 20 milhões, 50 milhões, deixando um lucro de 3 milhões por ano. Muito bem, você tem 15 milhões para pagar em 90 dias? Para tirar e pagar para o sócio? Sim. Normalmente não tem. Então, este problema hoje é gravíssimo. Primeiro, o problema de como será o método de avaliação e, segundo, que o sócio que fica, às vezes, tem que pagar mais do que a empresa eventualmente vai performar no futuro. E se ela der errado, é na data do falecimento. Se falecer numa data de cenário positivo, pode ser que você tenha uma conta grande para pagar no cenário muito ruim da economia ou do desenvolvimento da sociedade. Muito bom. Doutor Adelmo, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Mais uma vez, uma aula de um profissional muito bem qualificado para falar. Aliás, o Café Corporativo tem essa missão. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Parabéns ao Café Corporativo. O Café Corporativo fica por aqui, mas você continua nos acompanhando também, tanto pelas reprises diárias aqui no canal 25, mas também pelo nosso acervo no YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo. E busque sim esse acervo, porque tem muito assunto bom por lá. Afinal, o Café Corporativo é essa universidade em sua tela. Polix, sistemas de segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix.
Grupo Éticas, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Maria Lavadeira, um jeito diferente de cuidar da sua roupa. Piovesan Center Fecha, esquadrias e ferragens desde 1974.